Olá! E após uma semana de pausa forçada, nós voltamos com o Entrevistas ao Vivo. E hoje a nossa pauta é o sono, um dos atos fisiológicos mais importantes e mais essenciais ao ser humano. E para falar sobre isso, nós recebemos a neurologista Gláucia Conforti. Gláucia, bem-vinda. Muito obrigada. Segunda vez Boa noite. Sim, que lhe recebemos. Muito obrigada pelo convite tão gentil para falar sobre esse assunto que eu adoro, que eu tenho estudado muito. E hoje a gente vai ter um papo bem interessante, porque o sono é um assunto muito interessante, né? Mais do que um ato fisiológico, como tu bem disseste, é uma necessidade biológica, né, que todos temos, e uma necessidade biológica não negociável, ou seja, ninguém pode dizer, olha, não vou mais dormir, como às vezes as pessoas dizem assim, não vou mais comer carne, não vou mais, a gente não escolhe, a gente não pode escolher não dormir, é uma necessidade biológica não negociável. Então, faz parte da nossa vida, da vida de todos, e é super importante em quantidade e qualidade suficientes, né? Ao longo da vida, Gláucia, nós ouvimos muitas coisas sobre o dormir, né? Para alguns é uma paixão, né? Para outros até algo dispensável, digamos assim. Mas não é. Quer dizer, não é. Nem o muito e nem o pouco. O que é o meio termo e o que é necessário para o ser humano? Existe, assim, a necessidade de sono é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito de cada um, mas a gente tem algumas caricaturas que a gente chama que são, assim, tempos que fisiologicamente a gente sabe que são necessários para o sono. Existem as pessoas que adoram dormir. E isso a gente vê assim desde criança, e normalmente isso tem um padrão genético, um padrão biológico que vem de família. Então, por exemplo, é aquela pessoa que desde criança ela deixava de brincar para ir dormir, né? Então, são pessoas que gostam de dormir, muitas vezes até dormem um tempo um pouco maior, muito maior assim, do que as outras pessoas. E tem aqueles que acham o sono desnecessário. Tem muita gente, até fico muito triste quando eu ouço isso, que as pessoas dizem que o sono é perda de tempo. É perda de tempo. Isso se ouve muito, né? A gente ouve. Então, assim, existe uma caricatura, assim, mais ou menos da quantidade de tempo que é necessário para cada faixa etária. Isso muda, de acordo, claro, com cada pessoa e de acordo com a faixa etária. Por exemplo, um nenezinho recém-nascido, ele dorme até 18 horas, 16, 18 horas por dia. Isso é fisiológico, isso é normal. Daí a importância do sono, né? Então, ver quanto é importante para o crescimento, para o amadurecimento do cérebro. Então, por isso que o nenezinho dorme bastante. Aí, conforme a gente vai crescendo, vai diminuindo um pouquinho. Então, por exemplo, uma criança em idade pré-escolar, ela tem que ter em torno, assim, de 10 a 12, 10 a 13 horas de sono. Naquela idade, assim, tipo 3 a 5 anos. Aí, quando a gente passa disso ali dos 6 aos 10 anos, mais ou menos, a gente tem entre 9 a 11, em torno de 10 horas de sono. Aí a gente chega nos adolescentes, que tem uma necessidade assim também de sono variando em torno de 9 horas. E na fase assim, do adulto jovem, em torno de 18 anos até mais ou menos uns 65 anos, a nossa média de sono é entre 7 e 9 horas. Uma média de 8, né? Mas podendo ser normal entre 7 e 9. Nossa, só vou lhe interromper um pouco, doutora Gláucia. A Patrícia Donadello Lovisão, muito obrigada. Patrícia está nos avisando que o áudio da Gláucia, infelizmente, está com ruído, né? Estamos ao vivo, gente, então realmente nós precisamos contar com a ajuda de vocês. Patrícia está nos vendo. Melhorou, Pati, por favor? Queres falar alguma coisa? Pode falar alguma coisa para... Sim, melhorou o nosso áudio, isso é ao vivo. Melhorou? É a questão de estarmos ao vivo, né? O Matheus está sinalizando, ok, melhorou. Pati, muito obrigada por ter nos avisado, né? Voltando um pouco, então, na nossa conversa sobre as horas ideais para a pessoa dormir, varia conforme a faixa etária. Varia conforme a faixa etária. Então, estava falando que entre 18 e 65 anos, mais ou menos, a gente tem uma média fisiológica entre 7 e 9 horas de sono por noite. Né? Então, em torno de 8, podendo variar, então, de 7 a 9.
Menos que isso é ruim, é insuficiente. Então, a gente tem um sono que é insuficiente e a pessoa vai ter consequências desse sono insuficiente. E mais que isso, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ai, dormir demais é um problema? Pode ser, porque às vezes a pessoa que dorme demais, dorme muitas horas, é porque talvez ela não esteja tendo uma qualidade de sono boa. Então, ela compensa com quantidade. Precisa dormir Exatamente, mais. ela precisa pra dormir mais compensar. tempo para compensar um sono de má qualidade que ela está tendo. A gente vê isso muito com pessoa que tem apneia obstrutiva do sono, que então tem um sono muito sofrido, muito entrecortado por despertares, pela questão de fazer a apneia, né, de fazer essas pausas respiratórias durante a noite. Então, muitas vezes ele precisa de mais tempo de sono. E então, assim, dormir muito tempo também pode ser uma coisa ruim nesse sentido, que pode significar uma qualidade ruim do sono. Agradecemos também a Ana Cláudia. Muito obrigada, Ana. E a Ivanete, que nos avisaram que Obrigada. agora está bom. Agora está funcionando Agora bem. está todo mundo ouvindo Que a ótimo. conversa interessante com a Gláucia. Gláucia, existem períodos na nossa vida, por exemplo, que ou nós dormimos muito pouco, ou nós dormimos demais, e nós intercalamos isso também, né? Nós tínhamos comentado que aí eu ia usar o meu próprio exemplo, né? Do dormir muito e do dormir pouco, ou não sentir sono, né? Então, períodos de insônia e períodos de hibernação total. Por que isso pode acontecer com as pessoas? Existe, e falando um pouquinho da insônia, a insônia é a dificuldade que a gente tem de ou pegar no sono, que a gente chama de insônia inicial, ou manter o sono, que é aquela coisa, a pessoa que dorme, mas daí ela acorda ali pelas 2, 3 da manhã, não consegue dormir mais. Então, isso é insônia de manutenção. E a gente tem a insônia do despertar precoce, que é aquela pessoa que dorme, mas chega assim 5 da manhã, acorda e não consegue mais dormir. A insônia, todo mundo em algum momento da vida vai ter insônia, né? Então, isso é insônia sintoma, ou seja, uma ocorrência esporádica. Por exemplo, eu vou ter uma prova muito difícil, eu fico preocupado, eu fico ansiosa, eu posso ter insônia em função disso. Então, assim, a gente tem períodos na vida em que a gente é sujeito a essas alterações, assim, muito em função de ansiedade, de preocupação, de ocorrências na vida da gente que não são tão agradáveis, ou mesmo, às vezes, ocorrências muito agradáveis, que deixam a gente muito agitado, muito excitado. A ansiedade e a felicidade têm o mesmo pode ter efeito. o mesmo efeito de atrapalhar o teu sono, na verdade, né? Sempre a gente está muito feliz, a gente libera muitos neurotransmissores, que são essas substâncias químicas do cérebro, que são excitatórias, que deixam a gente feliz, a gente para cima, a gente tem dificuldade de dormir também nessas situações, né? E, por outro lado, a gente tem períodos em que a gente está sujeito a ter um pouco mais de sono. Por exemplo, quadros depressivos, a gente sabe. Quando a gente está com o humor um pouco mais deprimido, a gente tem essa tendência maior a ter períodos mais longos de sono. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar com colocações para a Gláucia comentar com vocês. E também agradecemos aos nossos patrocinadores, a Prime Línguas, a Odontologia Fração e o Espanhol Materiais de Construção, e damos as boas-vindas a novos patrocinadores, que é a loja Brilho da Lua e a Maitê Busato Fisioterapia Dermato Funcional. Muito obrigada, e durante os intervalos vocês podem conferir todas as informações sobre os nossos patrocinadores. Gláucia, distúrbios do sono, né? Nós temos, por exemplo, a apneia, né, que tu já referiste, o ronco. Nós temos os sustos que eu te coloquei, né? Aquela situação em que tu estás dormindo e aí tu dá um pulo. Que parece que caiu no buraco. Exatamente. Tu tens a impressão que tu está caindo. Frequente. Por que isso acontece? Então, falando primeiro dessa questão dos sustos, que é uma coisa que as pessoas perguntam, assim, porque é uma coisa muito curiosa, né? Assim como muitas curiosidades que existem sobre o sono. Esses sustos, eles acontecem quando a gente está transicionando fases do sono. O sono, ele é cíclico, ele acontece em várias fases. Então, a gente tem, basicamente, o período de vigília, que é o período que a gente está acordado. Aí nós temos o sono não REM. REM quer dizer Rapid Eye Movement, é movimento rápido dos olhos. Então, o sono ele é dividido basicamente em REM e não REM.
No sono não REM, nós temos 3 fases, que é N1, que é o sono mais levezinho, aquele assim, aquela sonequinha, assim, tá meio dormindo, meio acordado. É a transição da vigília para o sono. O N2, ele é um pouquinho mais profundo, já é mais difícil de acordar uma pessoa em N2, e ele é muito ligado à questão do aprendizado. É onde a gente está, assim, procurando as memórias que a gente adquiriu durante o dia. O N3 é aquele sono profundo. Aquele sono em que o teu cérebro está tirando as memórias do hipocampo, que é o lugar onde a gente armazena, assim, um armazenamento de curta duração, como se fosse a geladeira, e passando para a região frontal, que é como se fosse o freezer, que é onde vai ficar armazenado por mais tempo essas memórias. E aí depois nós temos o sono REM, que é o sono dos sonhos. É o sono em que o nosso cérebro está numa atividade bem importante. Cada fase dessas, quando a gente transiciona de uma para outra, a gente pode ter um fenômeno desse tipo. Quando você está muito privado de sono, ou seja, quando você passou um tempo muito grande sem dormir, é mais frequente que isso ocorra. Normalmente essas transições elas são tranquilas, mas às vezes, isso depende muito da questão da sua qualidade de sono, pode ter esses abalos, essas sensações de susto quando tem essa transição da fase de sono. Quer dizer, nós sonhamos quando nós estamos no estágio mais profundo do sono. Não exatamente, porque o estágio mais profundo é o N3. É onde o nosso cérebro está, então, levando as memórias do recipiente, vamos dizer assim, de curta armazenagem para o recipiente de longa armazenagem, onde as memórias vão ficar por mais tempo e de onde eu posso chamar essas memórias quando eu quiser. E isso acontece, isso é muito importante, porque além de eu conseguir chamar aquelas memórias, eu estou liberando espaço para novas memórias que eu quero adquirir no dia seguinte. Então, por isso que o sono profundo é uma coisa tão importante. E o sono REM, ele é justamente chamado assim de Rapid Eye Movement, porque é assim que a gente identifica ele no exame de polissonografia, porque a gente tem movimentos rápidos dos olhos. Por que isso acontece? A gente está sonhando, o nosso cérebro está em atividade. É no sono REM que ele vai pegar aquelas memórias que ele passou durante o N3 para a região frontal e vai integrar essas memórias com todas aquelas que a gente já tem. Olha que bacana. Por isso que nessa fase a gente sonha, e sonha conteúdos tão assim variáveis. A gente pega coisas que a gente aprendeu hoje, viu hoje, pessoas que a gente viu hoje, com coisas que a gente já sabia, que já estão guardadas. Então, o sono REM ele é super importante por isso. Ele integra todas as memórias que a gente adquiriu agora com as que a gente já tem. E isso faz com que a gente consiga ter um repertório muito maior de criatividade e de condições para resolver problemas, para resolver situações. É por isso que é comum as pessoas dizerem, ai meu Deus, porque eu sonhei com fulano ou ciclana em tal lugar que nenhum dos dois tem nada a ver com aquilo. Bom, exatamente. Então agora são a gente associações desconexas. Mega explicado e em algum momento do nosso sonho elas se juntam. Exatamente, né? Porque essas memórias estão sendo integradas. E quantas vezes durante um sonho a gente tem uma ideia bacana? Né? Ou a gente acha a solução para algum problema que a gente está pensando, porque é aí que as memórias estão trabalhando para se organizar. E aí eu sempre digo que quando a gente tem uma ideia bacana num sonho, a gente tem que acordar e anotar, porque a gente esquece isso muito rapidamente. A gente perde o conteúdo do sonho muito rapidamente. Nos primeiros 5 minutos, a gente lembra de 90% do sonho. Depois de umas 2 horas, a gente já perdeu mais de 90% do conteúdo do sonho. Então, tem uma ideia genial, anota. É melhor deixar um bloquinho do lado da cama. Porque tu não vai te lembrar depois. A Marilene Salvador tem uma pergunta muito interessante, mas vai ficar para depois do nosso intervalo comercial. É bem rapidinho. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência! Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language,
Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Ao vivo. Portanto, vocês podem participar. A nossa primeira colocação é da Marilene Salvador e ela diz o seguinte, escreve: doutora, faz uns 6 anos que tomo frontal 0,5 miligramas para dormir. Gostaria de parar com isso. Como fazer? Deve parar. Esse tipo de medicação, para ter uma ideia, é um benzodiazepínico, né? Foi usado durante muito tempo porque era o que se tinha para induzir o sono, né, nos pacientes que tinham insônia. Hoje existem opções muito melhores de medicação para esse tipo de situação, quando há indicação, né? E esse tipo de medicação, que são os benzodiazepínicos, eles têm um efeito muito semelhante ao álcool. E qual é o efeito que ele dá? Assim como o álcool, ele produz um relaxamento muscular. Então, a pessoa fica mais relaxada, isso facilita a indução do sono, facilita que a pessoa entre no sono, assim como se tivesse tomado uma taça de vinho, vamos dizer. Mas ele prejudica a arquitetura do sono, isso que é o principal problema dessas medicações. Então, a pessoa não faz as fases do sono de maneira fisiológica. Para ter uma ideia, tanto o álcool como essas medicações, elas produzem uma redução importante, tanto do sono profundo quanto do sono REM. Então, a gente tem, assim, fica com muito problema na questão da consolidação das memórias. Por isso que isso, a longo prazo, aumenta muito a chance da pessoa ter problemas de memória. Isso dá esquecimento e dá mesmo, e aumenta, inclusive, a chance de ter processos neurodegenerativos como as demências. Então, para ter uma ideia, assim, essas medicações, elas são indicadas para uso em muito curto prazo. E a gente fala em curto prazo em torno, assim, 2 a 3 semanas no máximo.
Sim, então, um uso tão continuado por tanto tempo, realmente a pessoa tem prejuízo na qualidade do seu sono e na qualidade do dia seguinte. Fora o efeito de que essas medicações elas têm uma meia-vida muito longa. Então, alguns deles, eles podem durar até 60 horas no organismo. Então, você vai somando. Sim. Toda noite vai tomando, então a pessoa fica sedada durante o dia. Toma um dia, também. toma outro. Exatamente, isso vai somando o efeito. Então, além da pessoa ter esse efeito no prejuízo da qualidade do sono, das fases fisiológicas do sono, ela ainda tem esse efeito somado da questão da sedação durante o dia. Isso, por exemplo, desculpa que eu começo a falar, eu não paro, mas assim, por exemplo, em idosos, aumenta muito a chance de queda. Né? Sim. A pessoa fica não meio... tem os mesmos reflexos, não tem os né? mesmos reflexos, já produz aquele relaxamento muscular. Aumenta também a chance de apneia do sono, por causa justamente desse relaxamento muscular. Então, os pacientes que tomam benzodiazepínico, eles são mais sujeitos à apneia do sono. Então, assim, são muitos prejuízos relacionados ao uso prolongado desse tipo de medicação. Então, deve parar sim, e a gente tem estratégias para isso. Não se tira isso de maneira súbita, de maneira nenhuma. Isso a gente tem estratégias para ir fazendo uma retirada gradual, porque o organismo está acostumado a receber essa medicação. Sim. Se você tira de uma hora para outra, a pessoa faz abstinência, assim como do álcool. Né? Então, a coisa tem que ser paulatina. A gente inicialmente substitui por outra medicação, né, que não tenha esses mesmos efeitos, mas que faça a pessoa dormir, né, que consiga suprir esse efeito que ela necessita, e devagarinho a gente vai tirando, a gente vai fazendo uma retirada muito gradual, de maneira que o organismo vai desacostumando aquela medicação e que não tome mais aquilo. Tanto em insônia, Gláucia, como eu chamei de período de hibernação, né? Existem fatores físicos, emocionais que levam a isso, né? Para identificá-los é que vocês colocaram a clínica do sono, né? É para isso que existe a especialização em medicina do sono. Bom, a medicina do sono, ela é uma medicina de qualidade de vida, né? Que é uma coisa que está muito, assim, que a gente tem valorizado muito hoje em dia. Então, a questão da atividade física, da alimentação, todas as nossas assim, funções fisiológicas, que seja o mais fisiológico possível, né? Natural. E o sono, mais natural, exatamente. O sono é uma delas. Então, a medicina do sono, ela estuda a questão do sono normal e das patologias do sono, né? A polissonografia, que a gente está muito contente de estar abrindo agora, né? Nós inauguramos há um mês os nossos exames de polissonografia, no Hospital São João Batista. Nós temos a capacidade de 2 leitos por noite, né? Então, a gente faz a polissonografia completa de laboratório. É um exame muito interessante, porque ele monitoriza a pessoa dormindo uma noite inteira. Então, a pessoa vai e dorme a noite toda. É literalmente escaneada. Exatamente. Durante então, ela o sono. toda monitorizada. A gente faz isso, assim, é claro que a pessoa vai dizer, mas eu não vou dormir porque eu estou fora de casa e tal, ok. Mas a gente não é uma cama de hospital, não é um leito de hospital, a gente faz mais como se fosse um hotel, né? Então, para a pessoa tentar se sentir em casa mesmo. E, claro, a gente tem toda uma monitorização que envolve a colocação de vários fios, quem já fez sabe, né? A gente monitoriza todo o eletroencefalograma da pessoa. Então, são fios colocados na cabeça e a gente, através dele, a gente consegue ver que fase do sono a pessoa está. Então, eu consigo dizer, eu que leio os exames depois, para ter uma ideia, a gente faz um registro em torno de 6 horas, 6 horas e meia, e a gente analisa a cada 30 segundos. Do sono. O sono. Quer dizer, exatamente. não a cada 30 segundos. Nenhum então, detalhe, a gente a cada 30 segundos a gente está ali estagiando, sabendo se a pessoa tem N1, N2, N3 ou REM. Então, com isso eu consigo dizer como é que é a qualidade do sono dessa pessoa. Se ele faz a quantidade suficiente de cada uma das fases do sono, como é que são as transições, quantos despertares essa pessoa tem durante a noite, porque sabe que despertar é diferente de acordar. Acordar, a gente tem a manifestação comportamental. Você acorda e você tem consciência disso. Despertar é diferente. Um despertar, o critério dele é ter 3 segundos de atividade rápida no eletroencefalograma. Então, muitas vezes a pessoa tem 400 despertares de noite. Né? Isso afeta a qualidade do sono? Isso afeta a qualidade do sono. Isso fragmenta o sono. Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono. O que é a apneia antes disso? A apneia do sono, ela é uma patologia em que a pessoa tem dificuldade respiratória durante o sono.
Durante o sono, a gente tem um relaxamento muscular que é próprio do fenômeno do sono. E muitas pessoas que têm vários fatores vão ter obstrução à passagem do ar nas inspirações. Que normalmente nós leigos, digamos, a pessoa parou de respirar. Exatamente, mas né? é isso. Ela para de respirar. Isso é uma apneia, exatamente. Então, a pessoa que tem essas apneias, ela desperta muitas vezes, porque para o organismo conseguir respirar, tem esse despertar. Aí respira, aumenta o tônus, respira, vai. Então, assim, muitas vezes a pessoa que está querendo entrar no sono profundo tem uma apneia, desperta. Então, fragmenta o sono, ou seja, impede a pessoa de ter aquele sono lisinho, fisiológico, aprofundar o sono, ter o seu sono REM, que vai integrar as memórias, ter o seu sono N3, que vai fazer com que a gente consolide as memórias. Né? Então, essa fragmentação piora muito a qualidade do sono. Então, é aquele paciente que dorme e ele acorda e diz assim, acordei mais cansado do que quando fui dormir. Isso é muito comum. Isso acontece muitas vezes, né? Então, a gente tem o eletroencefalograma, a gente tem uma monitorização através de cânula nasal e uma outra que pega um pedacinho da boca, que é um sensor térmico, que vai ver todo o fluxo de ar que entra e sai de cada respiração que eu faço. A gente tem monitorização do eletrocardiograma toda noite, a gente tem cintas de movimento que vão ver cada respiração que a pessoa faz durante a noite, como é que é, cinta abdominal, cinta torácica. A gente tem uma monitorização dos movimentos de pernas também, porque existe um transtorno também que a pessoa chuta muito durante a noite, isso cansa a pessoa de noite. Né? Então, isso a gente consegue identificar também. Bruxismo é outra coisa que a gente identifica também na polissonografia. Então, ela serve para a gente investigar os distúrbios do sono. Ela não é própria, por exemplo, da insônia. Sim. Porque a insônia é um distúrbio do entrar no sono ou do manter o sono. É diferente. Né? Para eu analisar a polissonografia no paciente, eu preciso que ele durma. Então, a gente identifica muito mais a questão dos distúrbios respiratórios do sono, da questão dos movimentos de pernas e vários outros distúrbios que podem aparecer ligados a ele. E esse do movimento das pernas, Gláucia, que realmente eu vejo principalmente em crianças, ou melhor, eu via, né, porque eu já não tenho mais criança em casa, é normal, quer dizer, é quase corriqueiro um determinado período. Por que isso acontece? A gente tem que pensar, muitas vezes os pacientes têm movimentos de pernas por causa de apneia. Isso acontece. É uma a gente forma... vê isso, é uma forma da pessoa respirar. Ela tem muitas apneias e aí ela se mexe, chuta na ânsia de conseguir respirar. É muito ligado. Tanto que, quando a gente vê numa polissonografia uma apneia obstrutiva grave e um distúrbio de movimento de pernas, que a gente caracteriza como mais do que 15 por hora, aí é significativo, primeiro você tem que tratar a apneia. Porque muitas vezes você tratando a apneia, já corrige. Resolve o movimento de pernas. Né? E existe um movimento de pernas que é um distúrbio de movimento do sono. Né? Então, a gente diferencia tudo isso através da polissonografia. Nós temos a participação da Cristina Lix, da Tere Cúnico, da Giovana Castanha Molardi e da Cati Costenaro. A Cristina tem uma colocação. Melatonina seria aconselhável para indução do sono? É melhor do que o Rivotril, por exemplo? Rivotril está na mesma categoria do frontal, também é um benzodiazepínico. E o Rivotril, ele foi usado durante muito tempo também, assim como, né, todos os benzodiazepínicos, em função de que era o que se tinha para tratar a insônia. Mas ele não, hoje em dia é proscrito, ou seja, não se usa isso para tratar a insônia. O Rivotril é o que dura 60 horas no organismo. Então, ele tem uma meia-vida muito longa. Dorme. Ele tem somação de efeito. Então, ele deixa a pessoa grogue no dia seguinte também. Então, muitas vezes a pessoa toma, ela até dorme, mas ela tem aquela sensação de ressaca no dia seguinte. Né? E isso é produzido por essa meia-vida longa e que vai se somando. Então, a pessoa toma toda noite, ele pode durar 60 horas no organismo. Então, vai se somando o efeito. Né? Então, durante o dia diminui a tensão, diminui, a pessoa fica mais sedada, a pessoa fica mais grogue, né? Então, não é adequado. Em idosos, de novo, chance de queda. Sim. Né?
Então, muito ruim. A melatonina, ela é um hormônio que a gente produz fisiologicamente, mas ela não é exatamente um indutor do sono. Como é que funciona a melatonina? Ela é produzida pela glândula pineal, que é uma estrutura que a gente tem nas profundezas do nosso cérebro, e que, se a gente fosse considerar o sono como uma maratona, a melatonina é o cara que está com o revólver e dá o tiro. Então, ele é, assim, quem dá o start, é o gatilho exatamente para o sono iniciar. Ela tem um período fisiológico em que ela é liberada no organismo. O que ela precisa? Para ser produzida, ela precisa de luz. Então, por isso que é tão importante, depois a gente vai falar sobre isso, que eu te disse que é uma coisa bem importante da gente falar, sobre as medidas de higiene do sono. Sim. E uma delas é a gente tomar sol durante o dia. Porque o sol, ele entra na nossa retina e a nossa retina vai mandar uma mensagem para a nossa pineal produzir melatonina. Então, a luz, a luminosidade ajuda a produzir a melatonina. De noite, quando a gente desliga a luz, na escuridão ela é liberada. E aí ela dá o start para o nosso sono. Que induz o sono. Exatamente. Então, ela faz uma facilitação do sono. Ela não é indicada, ela não é usada, essa melatonina sintética, para a gente tratar a insônia. Mas, em alguns casos, a gente usa. Por exemplo, casos de pacientes com demência, com Alzheimer. Muitas vezes a gente tem uma degeneração macular, mais a catarata. Os pacientes têm uma dificuldade de produção da melatonina. E aí eles têm uma deficiência de melatonina. Muitas vezes tu suplementa um pouquinho só, já ajuda para a questão do sono nesses pacientes. Outra coisa que a gente... A melhor maneira é a produção natural, Exatamente, né? a melhor maneira é a produção natural. Mas muitas vezes esses pacientes não têm a produção natural justamente por eles terem uma degeneração macular, que é em função da idade, ou muitas vezes catarata, né, que impede a entrada da luminosidade suficiente, impede a produção. E a gente tem, com o passar do tempo, uma diminuição fisiológica na produção da melatonina. E outra coisa que a gente usa a melatonina, assim, que é a indicação, assim, pontual para o uso da melatonina, é sincronização do sono. Então, a gente usa muito em jet lag, por exemplo. Né? O paciente que viaja e tem mais de 3 fusos horários e vai passar um tempo lá, não sei, em algum lugar assim que tem muita diferença de horário. Então, ele vai para lá, mas ele está acostumado, o horário dele daqui. Então, para a gente ajustar isso, a melatonina é muito útil. Mas a gente não usa a melatonina assim como indutor do sono. Bom, lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Gláucia, tu comentaste sobre a higiene do sono. Higiene do sono. Né? Vamos considerar isso como preparativo para ir dormir? Isso são medidas que ajudam a gente a consolidar o nosso sono e melhorar a qualidade do nosso sono. Então, são várias coisas que são muito importantes da gente fazer. Então, a primeira delas, e super importante, é a questão da rotina. A questão de tu ter um horário mais ou menos, né, que não fuja muito daquilo, horário para deitar e horário para sair da cama. E que isso não varie muito, inclusive, nos finais de semana. Né? Então, é bem importante tu ir dormir mais ou menos na mesma hora e levantar mais ou menos na mesma hora. O nosso sono, ele melhora em qualidade se você faz isso. Né? O nosso organismo, ele tem nós temos um relógio biológico e é muito importante que a gente respeite essa questão dos horários, tanto o horário de sono, assim, de dormir, de levantar, horários de refeições, horários de fazer exercícios. Então, assim, tudo funciona melhor se você respeita esses horários. Né? Então, assim, regularidade do horário de deitar, do horário de levantar. Durante o dia, tomar sol, muito importante. Pior coisa é aquela coisa assim de tudo ficar na penumbra, sabe? Sim. Então, eu insisto muito nessa coisa dos pacientes idosos, às vezes pacientes acamados, institucionalizados. Não pode deixar o paciente deitado num quarto com janela fechada. Tem que abrir. Qualquer claridade que entre já ajuda, mas assim, tem que abrir a casa durante o dia, tem que tomar sol, tem que fazer o olho perceber a claridade. Porque é assim que o nosso cérebro sabe que é dia, é hora de estar ativo, é hora de estar participando da vida social, né? E é hora de produzir melatonina. Da mesma forma que de noite a gente tem que dormir no escuro, é bem importante.
né? É claro que eu deixo uma luzinha dessas, né, de LED, piloto, discreta, para facilitar a ida ao banheiro dos idosos, ok. Mas quanto mais escuro, melhor. Crianças, inclusive. Quanto mais escuro, melhor. Isso favorece que a gente entre no sono, por causa da liberação da melatonina, né? E isso melhora a qualidade do sono da gente. Outras medidas. Desculpa, mas agora eu comecei a falar, não vou parar, tá? Bom, Perdão. Nós vamos falar mais sobre o melhor ambiente para o nosso sono no próximo bloco. Agora, um breve intervalo comercial. Até lá. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Agradecendo a participação da Hilda Paludo, que também está nos vendo, nós voltamos para o último bloco e agradecemos aos nossos patrocinadores, a Prime Language, a Odontologia Fração, a Materiais de Construção Espanhol, a loja Brilho da Lua e a Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Cláudia, nós estávamos falando no último bloco sobre o ambiente propício ao sono, né? Nós falamos da importância da luz, obviamente, quando é dia, né? Mas de um ambiente escuro na hora de dormir. Uhum.
Outra coisa, assim, o ambiente tem que ser confortável, né? Então tem que ser um lugar assim silencioso, calmo, em que a pessoa se sinta segura. O sono, ele é muito interessante porque ele é um momento de vulnerabilidade biológica, né? Então, assim, se a gente for pensar nos nossos ancestrais, quando eles dormiam, eles tinham muito aquela coisa, assim, de predadores, né? Então, sempre o sono é uma coisa... Então, a gente tem que se sentir seguro para a gente conseguir dormir bem, né? Então, o ambiente é muito importante. Tem que ser um ambiente calmo, silencioso, a temperatura agradável, sempre mais tendendo para o frio, a gente dorme melhor. Tanto as noites mais quentes são mais difíceis, né, da gente conseguir dormir. Outra coisa, é muito importante o que a gente ingere à noite, né, antes de dormir. Então, é importante que a gente dê um intervalo entre o jantar e o ir para a cama. O intervalo ideal é 3 horas. 2 a gente já considera bom. Mas menos que isso, aquela coisa do jantar e dormir é muito ruim, porque o processo da digestão vai atrapalhar o sono, né? Então, dar esse intervalo. Depois das 18 horas, a gente tem que evitar o consumo de substâncias que sejam estimulantes, que espantam o sono. Então, café, mesmo com leite, né? Então, tem aquela coisa da pessoa que tem o hábito de tomar café com leite à noite. Se puder trocar por um chazinho de ervas, um leite com canela, muito melhor, porque mesmo com leite tem o café, tem a substância, né, a cafeína. Sim. Então, café, chá preto, que também tem cafeína, refrigerante, cigarro. Quem fuma, né, fumar à noite, o cigarro, ele dá descarga adrenérgica, ele é um estimulante, então a gente evita. Algumas medicações, assim, também, que são mais estimulantes, a gente tem que fazer uso de manhã, né? Chimarrão, exatamente, aqui na nossa região, né? Nós então, temos muito nós hábito. temos esse hábito, então sempre de manhã evitar depois das 18 horas, né? Evitar o consumo, assim, também de muita quantidade de líquido, porque senão também a pessoa tem que levantar muitas vezes durante a noite, fragmenta o sono também para ter que ir ao banheiro, né? Então todas essas medidas a gente orienta para tentar melhorar a questão da qualidade do sono. O álcool, a gente tem visto também agora nessa questão da pandemia, um aumento muito grande do consumo de álcool, né? Então, aquele álcool de noite, no dia seguinte, muitas vezes a pessoa não vai trabalhar, não tem aquele compromisso. E o álcool tem esse efeito, né? Como a gente falou, parecido com os benzodiazepínicos, de relaxar, de facilitar a indução do sono, porém atrapalhar a qualidade do sono. Então, a gente evita também o consumo de álcool à noite. Nós temos a participação da Juliana Escobar. Doutora Gláucia conseguiu me fazer dormir com qualidade. Nunca mais tive sono durante o dia, nem dor de cabeça. Ela é a melhor profissional da área do sono. Obrigada pela participação, Juliana. Muito obrigada, Juliana. Ela falou uma coisa interessante, né? Claro, tu dormes mal, no dia seguinte tu vai sentir sono. E ela comentou da dor de cabeça, quer dizer, não é só o efeito do cansaço. Exatamente, não é só o cansaço, não é só a falta de concentração, a diminuição de memória, a diminuição do rendimento. Os pacientes que têm dor, eles são muito mais sujeitos à dor quando eles não dormem bem. E aí a gente tem a questão da enxaqueca, né? Que o paciente com enxaqueca, ele tem muito mais propensão a ter crises de dor se o sono dele não é bom. E a gente tem os pacientes com dor crônica também, né? Então, os pacientes com fibromialgia, com qualquer tipo de dor crônica, dor de artrose da coluna, qualquer dor, assim, vai ser pior se o paciente não dorme bem, né? Porque daí tu não tem todo aquele mecanismo de restabelecimento, né, fisiológico que a gente tem durante o sono. A questão também de, durante o sono, a gente produzir o hormônio do crescimento, que para as crianças é tão importante para o próprio crescimento e para os adultos que já cresceram, para as reparações teciduais. Então, tudo que tu machuca à noite vai ser consertado, refaz. E se tu não tem um sono adequado, não aprofunda o sono, não tem um sono de qualidade, isso vai se perdendo. Então, até para cicatrização de feridas, todo o processo cicatricial, processo de reparação muscular, né? Quando tem uma lesão, inclusive a questão dos atletas, os atletas de elite, tão importante quanto o treinamento deles é o sono. E a qualidade dele, né? E a qualidade, exatamente. Então, eles primam muito por isso. Então, sim, os pacientes que têm dor, eles precisam tratar do seu sono, eles precisam dormir bem. É por isso que muitas vezes os médicos dizem, né?
descanso, entre aspas, o sono, né? Exatamente. Gláucia, quando é o momento de procurar ajuda? Bom, sempre que você tiver um sono que não seja reparador, a gente tem que ver o que está acontecendo. O que é o sono reparador? É aquele sono que você acorda e diz assim, dormi, estou descansada. Isso é o normal, né? Tem muita gente que me diz assim, não tem problema de sono, eu me encosto em qualquer lugar e durmo. Isso não é normal. Não é normal você se encostar em qualquer lugar e dormir. Quer dizer, normal é durante o dia você estar ativo. Nem falta e nem excesso, Exatamente, né? nem falta nem excesso. O normal é você ter sono na hora de ir para a cama. Na hora que você, né, já cumpriu aquele dia e vai dormir. O normal é o dormir até acordar. Isso que é o bom, né? É você dormir e acordar espontaneamente bem, né? Não é normal acordar cansado. Isso não é normal, né? Isso é um sintoma muito frequente da apneia do sono, né? Associado a ronco. Então, o ronco, que também não é normal, porque a pessoa diz assim, eu durmo super bem, eu deito e ronco. Isso também não é normal, né? Não é normal roncar. Então, o ronco associado ao acordar cansado são sinalizadores da apneia do sono. E muitas vezes a gente tem as apneias presenciadas, né? Que o cônjuge percebe que o paciente para de respirar. Diz que não, eu tenho que dar um cutucão nele para ele voltar a respirar. Aí são dois dormindo mal, né? São dois dormindo mal, exatamente. Porque o que está do lado também não dorme, né? Então, assim, é hora de procurar ajuda quando você não se sente bem com o seu sono, quando o sono não é reparador, né? E quando a pessoa tem dificuldade para dormir. Então, aquela coisa assim de não consegue pegar no sono, ou então, como a gente estava conversando sobre os tipos de insônia, né? Ou dorme um pouquinho, acorda, não dorme mais, ou acorda muito cedo de manhã e daí quando chega a hora de levantar tá com sono, né? Então, nesse momento é hora de procurar ajuda e não se deve deixar cronificar o problema de sono. Como todos os problemas, depois que cronifica, fica bem mais difícil de a gente conseguir resolver, da gente conseguir retornar a um sono de qualidade, né? A participação da Dalvinês Basso de Andrade, Brigada Dalva, pergunta, Gláucia, doutora, crianças de 1 ano que não dormem na madrugada é normal? Não, não é normal. As crianças, a grande maioria delas, todos os problemas de sono que elas têm, na sua grande maioria são por má higiene do sono, né? Então, é difícil a criança que tem problema de sono por algum problema neurológico mesmo. Muitas vezes é uma desorganização. E cabe aos pais ter esse papel de organizar o sono da criança. E a criança, a gente tem assim, a gente não faz a criança dormir, a gente tem que ensinar a criança a dormir. Então, a gente tem que ter, primeira coisa para a criança, assim como para todos em relação ao sono, é a rotina. Então, a rotina é uma coisa super importante. Criança tem que ter rotina para dormir e criança tem que dormir cedo. Muito por causa da questão da produção do hormônio do crescimento. Se a criança dorme muito tarde, ela perde o pico da secreção do hormônio de crescimento. Então, ela cresce menos. Né? Então, ela tem que ter horário para dormir, ela tem que ter horário para acordar, ela tem que ter rotina. Né? Então, outra coisa que hoje, que até a gente não falou na questão da higiene do sono, mas que é muito importante, é a questão das telas. Né? Tem muita criança ficando muito tempo nas telas. Isso agita muito. Vai para a cama com o celular. Vai para a cama com o celular. Inclusive, o smartphone foi o pior, assim, dos avanços tecnológicos para o sono. Pro sono. A televisão. Foi a televisão, né? Muitos dizem, eu vou pro quarto, eu ligo a televisão para conseguir dormir. Exatamente, mas isso é muito ruim, porque o nosso cérebro, ele tem que associar a cama com sono e não com nenhuma outra coisa. Também tem gente que diz assim, eu vou trabalhar na cama porque tá frio, então eu vou deitar na cama, eu vou ficar respondendo e-mail, eu vou ficar escrevendo um texto. Também é errado, porque daí você faz uma associação errada da cama com um lugar de trabalho. Quer dizer, a cama é lugar para dormir, né, A cama é lugar para dormir, é isso. Né? Então, não vou para a cama assistir televisão, tá errado, não pode. Além da luz, né, que é uma coisa que atrapalha a questão da pessoa entrar no sono, por exemplo, o celular, ele te oferece uma interação, que é outra coisa que prejudica muito o sono. Porque você está vendo lá, assim, uma rede social, aí vê uma notícia que você não gostou, né, ou vê alguma coisa ali de pessoas que tu conhece, que de repente tu acha, né? Coisas assim que favorecem uma reação ruim. Então, já espantou o sono também.
Então é muito ruim. 1 hora antes de dormir, a gente tem que se desligar de todas as telas. Isso é o ideal. 1 hora antes. 1 hora antes de dormir. E fazer alguma atividade relaxante. Então, aí serve qualquer coisa. A pessoa toma um banho quente, toma um leitinho com canela. Inclusive, eles fizeram estudos para saber se o leite tinha alguma substância que favorecia o sono. Triptofano, alguma coisa assim, porque muita gente tem esse hábito. E aí eles chegaram à conclusão que não é nenhuma substância existente no leite. É o ritual que a pessoa faz. Porque o nosso cérebro ele é muito ligado a essa coisa das rotinas, do ritual. Então, assim, a pessoa pega, põe o leite, põe no micro-ondas, fica ali olhando o micro-ondas. Tudo isso o ritual faz é parte, que aí o cérebro já, acalma, né? opa, tá na hora de eu me relaxar, porque tá na hora de ir para a cama. Eu sei o que vem depois. E isso para as crianças é muito importante. Porque o sono ele é uma coisa muito misteriosa, ele é um processo de entrega, tu tem que se entregar para o sono. Né? E a criança tem dificuldade disso. Então, a gente ajuda a criança fazendo essa questão dos rituais. Tem que ser uma coisa simples, mas tem que ser sempre mais ou menos do mesmo jeito, para a criança entender que está na hora de dormir. Então, vai lá, escova o dente, bota o pijama, pega o amiguinho de dormir, que é muito importante, o bichinho, aquela coisa que dá aquela estimulação tátil. Vai para a cama, vamos rezar, vamos contar uma historinha, agora é a hora de dormir. Então, sempre igual, isso dá segurança para a criança. Ela faz com que ela... E é assim que a gente ensina a criança a dormir, mais do que fazer dormir. Criança dormir é ensinar. A gente tem que ensinar, exatamente. A Nós- criança tem que aprender a dormir. Nós falamos das telas, né? Incluindo ali os smartphones, a TV e tal. A leitura na cama. A leitura na cama é muito bem-vinda. Porque a leitura, ela faz parte das atividades relaxantes. Então, a leitura com uma luzinha fraca, né, uma luzinha de cabeceira, isso vai favorecer com que tu entre no sono. Então, leitura, ouvir uma música calma, tranquila, rezar. Quem não, né, tem a história da avó que pega o terço e fica. Isso é um ritual, isso é uma atividade relaxante, é uma coisa que favorece a entrada da gente no sono. Então, todas essas coisas são bem-vindas. E muitas vezes ouvimos a expressão, eu não consigo dormir sem fazer tal coisa. Que vem ao encontro disso que tu falas, exatamente, da rotina antes cada um de tem dormir. a sua rotina, cada um tem. Aí tem aquela coisa assim, vai no banheiro, escova o dente, põe o pijama, passa um creminho na mão, passa um creminho no pé e tal. O nosso cérebro, ele vai percebendo esses sinais, já vai favorecendo o relaxamento, e vai, agora vem o sono. Então, por isso a importância da rotina, por isso a importância dessas coisas que a gente faz sempre mais ou menos igual e sempre mais ou menos na mesma hora, para facilitar com que a gente entre no sono. O teu corpo se habitua Exatamente. naquela ação sabendo o que vem depois, Sabendo né? o que vem depois. E isso, como tudo, traz segurança para a gente. E para a criança também isso é importante. Né? Então, a criança se deixa entrar no sono porque ela está sabendo que essa é a hora. Né? Então, por isso a importância da regularidade do horário e do que você faz, uma coisa depois da outra, né, para fazer com que a criança consiga aprender a dormir. Bom, dicas muito interessantes, principalmente para quem ainda tem criança pequena. Nós temos a participação do Arthur Siminotti, que também está nos vendo, e agradecemos. Gláucia, como encontrar vocês, né? Tu como especialista em medicina do sono, aqui em Nova Prata? Bom, eu tenho um consultório, né, que... nós atendemos eu e o André, que é meu marido. Nós temos consultório de neurologia, neurocirurgia e medicina do sono. Né? Eu fiz uma especialização em São Paulo, no Instituto do Sono, que é um lugar fabuloso, é um dos lugares assim que eu fiquei muito feliz de conhecer e de poder fazer parte assim das pessoas que estudaram lá, porque é um dos lugares que mais pesquisa sobre sono no mundo. Então, são pessoas muito respeitadas, são pessoas muito boas. Então, eu consegui ter assim uma formação muito bacana nisso. Então, nós temos um consultório que fica ali no edifício Ofruzina Cherubini, na sala 405. Então, todas as avaliações, as consultas, a gente faz ali. Aí, a gente tem a clínica de polissonografia, né, que fica no 3º andar do Hospital São João Batista, que está muito bacana, e que lá são feitos os exames. Então, ela funciona só à noite, né? Então, todas as consultas, as avaliações e os tratamentos a gente faz no consultório, né?
E na clínica, então, são os exames de polissonografia. E a medicina do sono, como o sono é uma área que cai em muitas especialidades, a gente tem muitos colegas que também atuam nessa, assim, principalmente nas consequências do sono ruim. Então, por exemplo, a gente tem o cardiologista que solicita a polissonografia, porque hipertensão, outra coisa muito importante de se saber, hipertensão de difícil controle, aquela pressão alta que a pessoa não consegue controlar, mesmo tomando várias medicações, a principal causa disso é a apneia do sono. Distúrbios do humor, por exemplo, depressão, ansiedade, que não melhoram com medicação, estão muito ligados à questão dos distúrbios do sono também. Então, muitas vezes o psiquiatra solicita a polissonografia. Otorrino, que o paciente vai porque ronca muito, né? Também solicita a polissonografia. Então, é uma área que abrange muitos domínios, assim, da medicina, né? Ronco, apneia, tudo tem solução, né? Sim, tudo tem tratamento. A gente tem, assim, uma vez que a gente tem suspeita de apneia do sono, e o ronco é um dos principais sinais, junto com a questão do sono não reparador, do acordar cansado, da sonolência diurna, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Então, a polissonografia é o diagnóstico ouro, padrão ouro, para essa situação. Aí na polissonografia, a gente identifica a apneia, a gente quantifica a apneia, e nós temos leve, moderada e grave, e a gente vê como é que essa apneia está influindo na qualidade do sono da pessoa. E aí, dependendo do tipo de apneia, da gravidade da apneia, a gente tem os tratamentos, né? As medidas de higiene do sono valem para tudo, para todo mundo, mesmo quem não tem distúrbio do sono, né? Todas essas coisas que a gente falou, porque isso consolida e melhora a qualidade do nosso sono. E faz bem para todo mundo, né? Exatamente. E a gente tem, assim, tratamentos dependendo, então, do grau da apneia, né? Aí a gente tem, todo mundo já deve ter ouvido falar do CPAP, que é um tratamento que está ficando cada vez mais conhecido, né? Que é um compressor de ar que manda uma pressão aérea positiva para a via aérea, através de uma máscara, normalmente máscara nasal, né, para vencer qualquer tipo de obstrução que a pessoa tenha e fazer com que a respiração seja lisinha a noite toda, que a pessoa consiga respirar bem toda a noite. É o tratamento padrão ouro para a apneia do sono, né, e esse tratamento a gente orienta lá no consultório, né, dependendo então do grau da apneia, e apesar de parecer uma coisa assim muito bicho de 7 cabeças, não é. E a maioria das pessoas se adapta bem, inclusive muito bem. Tem muitos deles assim que já desde a primeira noite já dizem, meu Deus, como é que eu vivi até hoje sem isso? E o resultado, né? E o resultado é fantástico. Por isso que trabalhar com medicina do sono é muito gratificante. Porque a gente melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Muito, muito. E muitas vezes, assim, da família toda. Sim, porque nós tem comentamos... aquele roncador que quando para de roncar e começa a dormir bem, todo mundo dorme bem em casa. Então, é uma coisa muito gratificante, é muito bacana, é muito bom. Os resultados são maravilhosos. Bom, nós temos como última participação da nossa querida Ana Cláudia Preto Pereira Leal. Parabéns pela entrevista, doutora Glaucia e Sônia. Informações muito relevantes de extrema importância. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Por ter acompanhado o nosso programa. Infelizmente, Glaucia, né? Nós já vínhamos dizendo desde o começo que esse é um assunto para muitas horas muito de extenso, conversa, sem né? dúvida. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Então, uma última mensagem, um último recado para quem está nos vendo ou irá nos ver. Então, a minha mensagem sempre no final, assim, é que a pessoa respeite e valorize o seu sono. Porque hoje em dia as pessoas estão deixando muito sono de lado, né? Fazem muita coisa, querem produzir, e acabam esquecendo que o sono é tão importante para que a gente consiga produzir bem, para que a gente consiga acordar bem no dia seguinte, para que a gente consiga render, para que a gente consiga aprender, para que a gente tenha bom humor. Então, o sono é fundamental. Então, assim, a minha mensagem é valorize o seu sono, cuide do seu sono, respeite o seu sono. E tendo algum problema para resolver referente ao sono, vocês já sabem que Nova Prata e região conta com a Clínica do Sono. Antes de encerrar o nosso programa, eu quero falar sobre duas coisas. A primeira, eu e a Glaucia estamos sem máscaras, porque estamos mantendo uma distância ideal. Regulamentada. Regulamentada, isso. E a nossa equipe técnica
está usando máscara. E a segunda colocação é que o Entrevistas da última semana não foi ao vivo, porque eu tive um pequeno ou grande incidente. Fui atacada por 2 cachorros no interior de Nova Prata, quando eu praticava atividade física ao ar livre. Então, o meu alerta é não só a quem busca isso, mas principalmente aos donos dos cães que se sabem que não são tão mansos assim, que, por favor, cuidem, porque eu fui atacada em via pública, eu não adentrei em pátio nenhum da residência alheia, e eu fiquei pensando várias vezes nesta semana que se fosse com uma criança, com certeza o estrago ia ser bem maior. Ao mesmo tempo, eu agradeço ao apoio que eu tive de várias pessoas, principalmente da minha família, dos meus amigos e da excelente equipe de saúde da Unidade Básica Central. Muito obrigada pela companhia. Este programa fica na página da Conecta e também no YouTube. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!